Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema o batismo no Espírito Santo. É a lição de número 3, de 17 de janeiro de 2021. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Espírito Santo estará comunicando verdades importantíssimas aos nossos corações. Portanto, fica ligado naquilo que o Senhor estará comunicando ao seu coração. Nesse trimestre, estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já falamos na primeira lição sobre a pessoa do Espírito Santo, na lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E hoje vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical, para juntos aprimorarmos no conhecimento do Senhor nosso Deus. Então, posto essas considerações, eu gostaria ainda de pedir a você para deixar um joinha, deixar um comentário aí na barra de comentário do vídeo e também compartilhar com os seus amigos. O nosso texto áureo está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5, que diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A nossa verdade prática de ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 2, os versículos de 1 a 13. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também fazer a leitura na sua Bíblia. Isso é muito importante. Aí sim, posto aí a leitura introdutória, nosso ponto de interação com o professor, que é chamado também de ponto de contato. Aí o nosso comentador diz: é preciso desejar essa experiência e comunicá-la e estimular entre os alunos. O professor da Escola Bíblica Dominical, ele deve buscar ardentemente ser batizado no Espírito Santo. Você, professor de Escola Bíblica Dominical, superintendente da Escola Bíblica Dominical, se você não é batizado ainda no Espírito Santo, é preciso que você deseje essa experiência. É preciso que você busque essa experiência com o Espírito Santo. E que você possa comunicar e estimular os seus alunos também a fazer isso. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que está à disposição de todos os cristãos. Aqueles que não receberam ainda podem receber o batismo no Espírito Santo. Essa bênção está à disposição de todos os cristãos. Não há um cristão privilegiado acima de outro que esse possa receber e aquele não. Todos os cristãos podem e devem receber o batismo no Espírito Santo. Para isso é preciso buscar ardentemente, buscar desejosamente, para que o Senhor cumpra essa bênção, essa promessa na vida de cada um de nós. Nossa introdução diz que o propósito fundamental de batizar no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é fazer com que o crente se aproxime de um Deus que é pessoal e é real. Então, o batismo no Espírito Santo tem o propósito fundamental de nos fazer aproximar de Deus,
de ter vida de comunhão com Deus e vida de serviço ao Senhor. Agora, nosso primeiro ponto, o que significa o batismo no Espírito Santo? Nós precisamos aprender e entender o que significa o batismo no Espírito Santo. O primeiro item aí, o fenômeno do Pentecoste. É necessário que se diga que o Pentecoste era uma das festas principais do povo de Israel, a festa de Pentecostes. As três maiores festas eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que também era chamado de a festa das semanas ou festa da colheita, porque ocorria exatamente no tempo da cega, do trigo e da cevada. Era o tempo das maiores colheitas do povo de Israel. Por isso é chamado também de festa das colheitas e festa das semanas. Festa da semana porque ocorria 50 dias depois da Páscoa. Nessa festa tradicional, a festa do Pentecoste, foi o momento onde Jesus cumpriu a promessa que está escrita lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali, nessa promessa de Joel, o Espírito Santo está usando o profeta Joel para falar de um derramamento que viria sobre a igreja do Senhor Jesus. Esse derramamento começa exatamente no dia do Pentecoste, quando o povo de Israel fazia uma das maiores festas em Jerusalém. Nesse tempo, o Espírito Santo, ele começa a operar essa grande bênção naqueles irmãos que estavam no cenáculo, esperando essa bênção, para que eles pudessem fazer também a grande colheita. Agora, não colheita de trigo e de cevada, mas a colheita de almas, que ocorreria naqueles dias. No primeiro sermão pregado por Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Que grande colheita! Fez jus àquela festa, a festa do Pentecoste, também chamada festa da colheita. Porque naquele tempo, Jesus operou uma grande colheita de almas. E a igreja seguiu crescendo. Mais tarde, em um outro momento, quase 2.000 almas aceitaram a Jesus, se perfazendo um total de quase 5.000 pessoas, e a igreja não parou de crescer. A grande colheita não parou de acontecer no meio do povo de Deus. Aliado a essa festa do Pentecostes, nós temos uma outra festa também, que era tradicional do povo judeu, que era a festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das cabanas, que ocorria durante um período de 7 dias, onde o povo lembrava as suas peregrinações, fazendo as festas das cabanas, ou a festa do tabernáculo, onde eles lembravam o tabernáculo de Deus montado no deserto para guiar e orientar o povo. Mas como o nosso motivo aqui é falar da festa do Pentecoste, do fenômeno do Pentecoste, é bom que se diga que como a festa do Pentecoste ocorria 50 dias depois da Páscoa, é bom que se diga que Jesus morreu na semana da Páscoa. Morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia nos informa que depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, dando instruções. As últimas instruções que nós encontramos no livro de João, nos capítulos 13, 14, 15 e 16, aquelas últimas instruções ocorreram nesse período de 40 dias que Jesus ficou com os discípulos depois que ele ressuscitou. Quando Jesus estava indo assunto ao céu, ele dizia depois para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nesse espaço de 10 dias, que completaria os 50 dias, ao final desses 10 dias, a Bíblia fala que veio um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu a casa, e foram vistas nos discípulos línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. As línguas que os discípulos falavam eram línguas espirituais, é claro, mas compreensível aos homens. Tanto é que a Bíblia fala que ali estavam povos de diversas nações, diversas regiões, né, da Frígia, né, da Panfilha, estava o pessoal do Egito, né, da Líbia, povo de Cirene, forasteiros de outros lugares, né, da Mesopotâmia, né, da Judéia, de Capadócia, da Ásia, do Ponto, gente de vários lugares, de várias nações, de vários povos, estavam ali. E o Espírito Santo, ao batizar os crentes, né, aos crentes serem batizados no Espírito Santo naquele dia, eles foram usados num fenômeno conhecido na teologia como xenolalia, que é falar línguas humanas de forma sobrenatural. Os discípulos que não conheciam essas línguas estrangeiras, eles foram usados por Deus para falar essas línguas e falar das maravilhas de Deus na língua dos povos que ali estavam. Esse foi o grande fenômeno do Pentecoste. Aqui no nosso segundo item aí fala sobre duas bênçãos distintas. Quais as bênçãos distintas? A bênção da salvação e a bênção do batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é uma grande bênção. Ser salvo também é uma grande bênção. Há crentes salvos, né, que ao soar da trombeta, certamente irão morar com Jesus, serão arrebatados, mas que jamais experimentarão a bênção do batismo no Espírito Santo. Talvez você me pergunte, mas por quê? Se a bênção do batismo no Espírito Santo está à disposição a todos os crentes. Está à disposição de todos os crentes. Sim, está à disposição de todos os crentes. Mas aqueles crentes que não buscam o batismo no Espírito Santo, estão conformados em serem crentes, serem cristãos, sem serem batizados no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, que Paulo fala no livro de Efésios, esse selo no Espírito Santo não tem nada a ver com ser batizado no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo na vida do crente é a marca de que esse crente, ele está carimbado para o dia da redenção. Esse selo fala, né, do compromisso desse cristão com a igreja do Senhor. A marca que esse cristão tem de que ele é chamado por Deus, que ele aceitou o chamado da graça. E é uma bênção distinta do batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que capacita o crente para o serviço cristão e não para a salvação. O que capacita a pessoa para a salvação é a justificação, ser justificado por Cristo. Isso ocorre no momento em que a pessoa aceita a Cristo como Salvador. Quando ela aceita o convite da graça, ela é justificada por Cristo, regenerada ao mesmo tempo. E começa nesse cristão um processo chamado santificação, que tem dois lados: a santificação progressiva e a santificação instantânea. A santificação instantânea é o posicionamento do cristão em Cristo. Isso ocorre no momento em que esse cristão, essa pessoa, aceita Jesus como Salvador. A partir de então, esse crente, ele começa a buscar a bênção do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento para o trabalho, um revestimento para o serviço de Cristo. Revestimento do poder do alto. E diz a respeito à capacidade do crente em Jesus para a expansão do Evangelho e para a edificação espiritual. À medida que nós recebemos o batismo no Espírito Santo,
nós estamos capacitados pelo Espírito Santo a produzir frutos para o Evangelho, a trabalhar na obra do Evangelho, nas mais diferentes áreas, no ensino da palavra, na pregação da palavra, né, na busca dos pecadores, na evangelização. Nós estamos preparados para isso, porque o Espírito Santo capacita o crente para o serviço. No segundo ponto aí, o propósito do batismo no Espírito Santo. Primeiro item, a finalidade. Finalidade é o que nós já acabamos de falar. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como que o crente é capacitado no serviço divino? Em que serviço o crente é capacitado para servir? Primeiro, servir com uma vida santa e pura diante do Senhor. Esse é um dos maiores serviços que podemos prestar ao Senhor. Viver uma vida pura e uma vida santa para um serviço eficaz. Quando nós testemunhamos de Cristo com a nossa vida, com a pureza de Cristo em nós, o serviço de Cristo em nós se torna um serviço eficaz. Porque nós não testemunhamos apenas com palavras, mas testemunhamos com o nosso exemplo, testemunhamos com a nossa própria vida. Mas não apenas isso, né? O Espírito Santo também, ele nos capacita para a santificação e nos capacita, né, para uma vida de serviço através, né, do fogo que é simbolizado ali, né, simbolizado ali, do poder que é simbolizado pelo fogo. Quando fala que foram vistas línguas como que de fogo, é claro que não é fogo. O Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo é mais do que isso. Fogo é uma simbologia do Espírito Santo. Qual o símbolo que traz o fogo? Pureza, aquecimento. O fogo, ele queima impureza. Ele afugenta os animais peçonhentos e ele limpa. Aonde o fogo passa, ele purifica. Onde o fogo passa, ele aquece. Onde o fogo passa, há direcionamento, porque fogo é luz. E onde há luz, as trevas têm que serem dissipadas e irem embora. Porque onde a luz chega, as trevas não têm mais espaço. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita para a santificação por meio desse fogo, né, trazido aí pelo Espírito Santo. O nosso segundo item, do segundo ponto, a capacitação do Espírito Santo. É do conhecimento da maioria, né, que a ideia, né, do termo batizar é imersão, é mergulho. Mas nós encontramos também a expressão derramar. A expressão derramar, né, sobre o crente, no sentido de trazer o Espírito Santo, é a ideia de abundância, de que o Espírito Santo é colocado em abundância na vida do cristão que recebe esse poder. A expressão cheio do Espírito aparece no livro de Atos, no capítulo 2, e aparece também no livro de Atos ainda, quando a Bíblia diz que os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo. Homens de reputação, de boa reputação, e serem cheios do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo, em Atos 2, tem o sinônimo de ser batizado no Espírito Santo. Já no livro de Atos, quando fala da separação de obreiro, ser cheio do Espírito Santo não significa ser batizado no Espírito Santo, mas de ser comprometido com o Espírito Santo, ser comprometido com Cristo para a obra, né, do serviço ministerial. Aqui no nosso terceiro item, do segundo ponto, uma necessidade real e atual. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e para o crescimento espiritual. Todo cristão verdadeiro precisa almejar essa promessa. É uma necessidade real e atual. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo,
nós temos mais condições de fazer a obra de Deus. Não é que um crente não batizado do Espírito Santo não tenha nenhuma condição. Ele tem sim, ele tem condição e faz a obra de Deus. Mas quando o crente é batizado no Espírito Santo, o seu potencial para o trabalho, ele dobra, por assim dizer. Ele se multiplica, por assim dizer. E esse crente tem mais condições de fazer a obra do Senhor. O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo já é inserido no interior dessa pessoa. Mas nem todos os cristãos são batizados no Espírito Santo. Uma das evidências de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, ou a maior evidência para nós pentecostais, é a evidência no falar em línguas. E aqui no primeiro item, as outras línguas. As outras línguas que se referem a glossolalia. São línguas ininteligíveis, ou seja, as pessoas falam essas línguas, a glossolalia, mas não sabem o que está falando. Orar em línguas é orar em línguas desconhecidas, diferente da xenolalia, que o cristão que está falando também não sabe o que está falando, mas as pessoas que estão ouvindo sabem o que estão ouvindo. Pedro, Tiago, João, os demais discípulos que estavam no cenáculo e foram batizados no Espírito Santo e falaram outras línguas, eles não sabiam que línguas que estavam falando. Eles não sabiam. Mas as pessoas que estavam lá, os partos, os medos, os elamitas, o pessoal lá da Panfilha, da Macedônia, eles sim sabiam e perguntavam: como, pois, eles falam nossa língua? Não são todos eles galileus? E eles sabiam que os galileus não falavam essas línguas, até porque não tinham interesse de aprender todas as línguas. Os judeus, os galileus que estavam ali, que eram judeus convertidos, que foram batizados do Espírito Santo, eles sabiam falar o aramaico, sabiam falar o latim, alguma coisa do latim, e sabiam falar o grego fluentemente, o grego koiné, o grego do povão, o grego popular. Eles sabiam falar fluentemente, mas as demais línguas eles não sabiam falar. O Espírito Santo veio sobre eles e fez com que eles falassem línguas desconhecidas, porém línguas humanas. Mas as outras línguas que temos aqui, no texto bíblico de Atos 2, nem sempre se referem a línguas conhecidas. São línguas, na maioria das vezes, ininteligíveis, que os crentes falam e eles não sabem o que estão falando. No entanto, eles sabem que estão se comunicando com Deus em um diálogo vivo e maravilhoso, que enche o coração e a alma. Então, nesse sentido, quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Por isso, se não houver intérprete, é aconselhado ao crente a não ficar falando em línguas só por falar, Se não houver quem interprete as línguas, que calem, E que outra pessoa, fale no máximo 2 ou 3 na congregação, para que os incrédulos e infiéis não se escandalizem quando eles cheguem na igreja, eles ouçam a mensagem da Bíblia, pregada pelo pregador da noite, pelo pregador do culto, de maneira inteligível, a mensagem que está nas Escrituras, e que entenda a palavra que está na Bíblia. Porque a língua estranha, a função dela, uma das funções dela, é edificar o crente e prepará-lo para o serviço.
Agora, acontece que essas línguas estranhas, elas podem também, né, serem interpretadas, né, quando alguém cheio do Espírito tem um discernimento do que significa aquelas línguas faladas, e ele traz ao lume para a igreja. Nosso segundo item aí, a função das línguas. Como nós já observamos, como nós já falamos, as línguas estranhas, elas são para edificação, né, daqueles, né, que falam. Por fim, aqui no terceiro e último item, a atualidade das línguas. Há quem diga que as manifestações espirituais, né, como o batismo no Espírito Santo, ficou restrita apenas ao primeiro século, aos cristãos, né, daqueles dias. Mas tanto é que isso não é verdade, que eu fui batizado no Espírito Santo. Você também, professor da Escola Bíblica Dominical, certamente já teve essa gloriosa experiência com o Senhor. As línguas estranhas, né, a bênção, né, de falar em línguas, é uma bênção atual e que está à disposição de todos os cristãos. Se você não recebeu ainda essa bênção, busque zelosamente, busque ardentemente, você irá receber também essa grande bênção da parte do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe com seus amigos, com os professores, superintendente. Deus tem uma palavra ao coração de cada irmão nesse tempo que nós estamos vivendo. E mais do que nunca, precisamos receber a bênção do batismo no Espírito Santo. Até lá, se Deus quiser.